Muito bom dia. Bem-vindos a este Web Talk, alusivo à agenda da sustentabilidade naquilo que é o pós-COP 27. Terminou no passado dia 20 de novembro a 27ª Cimeira do Clima das Nações Unidas, no Egito, e foram muitas as observações feitas quer antes, quer durante, quer após a COP 27. Face à urgência da ação, houve naturalmente críticas quanto àquilo que é a falta de ambição, mas o documento final é feito de consenso entre as partes e há de facto alguns progressos a destacar, nomeadamente o facto deste plano de implementação de Sharm el-Sheikh incluir pela primeira vez aquilo que é a assistência financeira para países em vias de desenvolvimento, com vista a financiar as perdas e danos, ou seja, reconstruir e ajudar nesta reconstrução das áreas impactadas pelas alterações climáticas, enquanto o resto do mundo, digamos assim, continua a trabalhar para que se mantenha o aquecimento global até ao 1,5 graus definido no Acordo de Paris. Por outro lado, fala-se também em soluções baseadas na natureza e nos serviços dos ecossistemas, numa secção dedicada às florestas, o que nos parece também bastante interessante e acho que é claramente um dos temas que vamos aqui debater hoje. O plano de implementação de Sharm el-Sheikh reforça também que a crise global que vivemos atualmente não deve ser usada como desculpa, digamos assim, ou pretexto para deixar de priorizar aquilo que é a ação climática. E por isso mesmo, hoje estarei à conversa com um conjunto, eu diria, bastante eclético de convidados, que partilharão a sua visão quanto às expectativas que tinham e têm hoje relativamente a alguns destes temas na sequência da COP 27. Portanto, eu passei a apresentar, tenho aqui à minha esquerda o Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente em Portugal. Bom dia, Nuno. Tenho de seguida a Helena Freitas, portanto, a professora catedrática da Universidade de Coimbra e titular da Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável. E de seguida tenho Pedro Faria, bom dia Pedro, diretor técnico do CDP, que é uma organização sem fins lucrativos que gera o sistema de divulgação global para que, de uma forma geral, investidores, empresas, cidades possam melhor gerir os seus impactos ambientais. Por fim, tenho o João Vengoróvios Menezes, o secretário-geral do BCST, Business Council for Sustainable Development de Portugal, que é uma associação que agrega mais de 140 empresas em Portugal e que as ajuda na sua jornada para a sustentabilidade. Bom dia a todos, muito obrigado por terem aceito este convite. Nuno, eu começaria por si. Tivemos o privilégio de conversar e antecipar algumas questões antes da COP 27, nomeadamente o que seria necessário para que esta fosse um sucesso. Que avaliação faz desta COP e o que é que retira de mais relevante? Bem, eu retiro de mais relevante, por um lado, que foi efetivamente anunciada a criação de um fundo global para a compensação de perdas e danos. Traduzindo isto por miúdos, quer dizer que a comunidade internacional vai olhar para os países que vão ser particularmente afetados pelos impactos das alterações climáticas e vai alocar recursos para mitigar esses mesmos efeitos. É muito importante nos países, naqueles que eu poderia dizer verdadeiramente emergentes ou em desenvolvimento, que vão ser muito mais afetados pela mudança do clima do que aqueles que têm capacidade para resposta. Isso é positivo, mas como disse na sua introdução, de alguma forma, Sharm el-Sheikh serviu também para estancar o dique, porque havia alguma pressão no sentido de, por um lado, reconhecer politicamente que o objetivo de 1,5 graus era inalcançável. E, para mim, isto quer dizer que no dia em que reconhecermos isto, se o viermos a fazer, estamos a reconhecer internacionalmente que há países inteiros que vão desaparecer do mapa porque vão ser inundados. Pense bem do que isto quer dizer do ponto de vista moral. E, em consequência, que não fosse reconhecida a urgência das respostas à mudança do clima, ao aumento de emissões, por causa da guerra da Ucrânia, por causa da crise inflacionista, um conjunto de situações que são, obviamente, muito importantes, mas cuja probabilidade de voltarmos a ter crises económicas ou conflitos nas próximas décadas, porque faz parte da natureza humana, não é zero e, consequentemente, era uma preocupação que tínhamos. Foi conseguido, de facto, estancar, de alguma forma, esse ímpeto daqueles que muitas vezes é alimentado por aqueles que não querem, de facto, a ação climática, mas a preocupação mantém-se. A União Europeia aqui tentou, e acho que de alguma forma conseguiu, por exemplo,
fazer com que alguma linguagem que cria, ou alguma tentativa de retirar dos textos as referências à diminuição das emissões de forma agressiva nesta década fosse simplesmente eliminada, de alguma forma manteve-se, mas não há dúvida que estamos num contexto de diplomacia global onde é preciso tomar decisões por consenso e nesse sentido, creio que a outra boa notícia da COP do Egito foi que, apesar da crise que vivemos, continua a existir, ao nível da comunidade internacional, a percepção que, se não agimos, cada um na sua maneira, temos aqui um problema económico, esse sim, absolutamente gigantesco, na próxima década e meia. Portanto, sentimentos mistos em relação ao sucesso da Conferência das Partes, do Egito. Podia ter sido muito pior, mas de facto ficou aquém daquilo que era o desejável do ponto de vista da União Europeia e de Portugal. Muito bem, Nuno. Helena, bom dia, uma vez mais. Esta COP, aliás, como também disse, penso nas minhas palavras introdutórias, trouxe uma novidade e pela primeira vez fala-se de facto em soluções baseadas na natureza, numa secção dedicada às florestas. O que é que isto significa para si, e particularmente quando estamos aqui em contagem decrescente para a COP15, enfim, alusiva à biodiversidade? Pois, eu penso que é da maior importância e de alguma forma era expectável, digamos assim, não é? Porque isto tinha que acontecer, inevitavelmente. É de facto uma questão que acaba por cada vez mais, portanto, que está a impregnar todo o tipo de narrativas em todos os setores para de facto, como forma também de abordar a questão da mitigação e da adaptação climática. Portanto, surge nesse grande movimento que é realmente esmagador e é global. E a verdade, e portanto era quase inevitável, digamos, que também aqui surgisse. Mas tem também uma questão importante, que é porque tipicamente trazíamos a floresta, portanto, e a floresta sempre muito relacionada com a questão de facto do carbono, e portanto era uma linguagem que parecia mais apropriada para discutir no âmbito das COPs relativas ao clima. Mas a verdade é que a dimensão propriamente da biodiversidade não entrava. Portanto, o que isto tem de novo é que não traz apenas, digamos, a floresta na perspectiva de um serviço quase relativo ao sequestro de carbono, mas traz a natureza, não é? Traz a natureza e com ela, inevitavelmente, a biodiversidade e todos os serviços que resultam dos ecossistemas. E, portanto, isso é muitíssimo relevante e também traduz um momento que eu penso que é um momento civilizacional, de alguma forma, que é uma certa percepção que começa a surgir em todos os setores, no setor financeiro, no setor, enfim, no mundo da iniciativa privada e também nas sociedades de uma forma geral, que de facto a natureza tem que regressar, digamos, ao centro das nossas preocupações e à fórmula que temos para o nosso desenvolvimento. Isso, penso que é isso, inequivocamente, que traduz, e hoje percebemos, mesmo, digamos, as economias mais poderosas percebem que estão extremamente dependentes da preservação dos recursos para continuarem, digamos, a desenvolver as suas economias, e, portanto, e percebemos também que há uma escassez de recursos que nos obriga, de facto, a ter uma atitude diferente relativamente à natureza. Portanto, este é realmente o momento da natureza, portanto, esta percepção de que a natureza, digamos assim, é o capital do século XXI e, portanto, se queremos assegurar o bem-estar das sociedades e um futuro planetário, temos que realmente conservar a biodiversidade. E, portanto, as soluções baseadas na natureza é, de facto, é um conceito que tem sido muito trabalhado, ativamente trabalhado para ser rapidamente traduzido para a economia, sobretudo pela União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem, de facto, um conjunto já um portfólio grande de iniciativas que respondem àquilo que é já, digamos, a demanda do setor económico e, portanto, estamos preparados, digamos assim, para começar a levar mais natureza de facto, para esta tipologia de soluções e para os mercados. Vai colocar também uma enorme pressão sobre a comunidade científica, que tem rapidamente trazer informação útil
que possa realmente ser utilizada, porque esta demanda é crescente e é quase e será um tsunami a muito breve prazo, e a COP15 vai torná-lo ainda mais evidente. Portanto, a COP15, de facto, que vamos ter agora em dezembro, é um momento também muito importante e aparece aqui, e ainda bem, cada vez mais se percebe a necessidade de trabalhar em conjunto a questão do clima e a questão da biodiversidade, portanto, parece, e enfim, por uma circunstância, realmente até há aqui uma conjugação de momentos, não é? Portanto, há alguma expectativa relativamente à COP15 que consigne entre vários instrumentos, portanto, entre os instrumentos e decisões, uma decisão importante que é aquela de passarmos a ter, digamos, uma consignação do espaço da terra e mar, dos tais 30% para a conservação da natureza. Evidentemente que podemos sempre e devemos discutir qual é a eficácia de facto destas áreas e devemos fazê-lo e agora ainda com maior rigor e pressão, mas a verdade é que isto significa um trabalho imenso que é preciso fazer para conseguirmos de facto ter as tais áreas consignadas. E portanto isto é uma das expectativas, mas há um conjunto amplo de objetivos que esta COP15 terá. E eu penso que o mais importante é de facto começarmos aqui uma convergência de entendimentos entre as COPs e as diferentes políticas na área ambiental, que de facto a biodiversidade é indispensável às soluções que temos que encontrar para a mitigação climática, para a adaptação climática e para a transformação societal, não é? Portanto, há aqui realmente uma convergência de agendas que é uma oportunidade única, apesar das dificuldades, dos desalentos, das decepções que vamos tendo e também de alguma percepção da dificuldade, como eu ontem lia no Le Monde, por exemplo, o Timmermans, portanto, o nosso vice-presidente da Comissão Europeia, dizer que o objetivo 1.5 estava moribundo, não é 1.5 da COP, que estava moribundo, e, portanto, exatamente, e abordava a questão das grandes disputas geopolíticas que resultaram da COP27 e que necessariamente vão surgir também na COP15, porque os desafios são complexos, mas de todo modo eu penso que há aqui um momento de oportunidade muito grande e que tem exatamente a ver com isso, e vou terminar, com a percepção das sociedades, de facto, que a natureza tem que estar no centro das nossas preocupações e das nossas vidas, não é? E uma percepção também dos mercados, da sociedade de uma forma geral, de todos os agentes, de facto, sem a natureza não vamos conseguir a transformação do mundo que todos desejamos. Bom, parece-me claro também e acho que é de facto um sinal positivo que esta COP trouxe, com todas as vicissitudes e dificuldades que naturalmente se avizinham. Pedro, bom dia uma vez mais. No momento em que se procura ambição, enfim, e progresso por parte das organizações no que diz respeito àquilo que são, enfim, as metas net zero, a divulgação, naturalmente, do desempenho, portanto, não é possível acompanhar se não houver divulgação deste desempenho climático é imperativo e, portanto, no fundo também com o objetivo de se combater aqui aquele tão falado de greenwashing. Portanto, gostava de lhe perguntar se tem sentido, por parte das organizações, um maior interesse no CDP, e quem diz no CDP, outras iniciativas como o Science Based Targets, e já agora se consegue identificar as principais motivações que levam, de alguma forma, as organizações a fazerem. Sim, eu acho que faz sentido. E faz sentido por duas razões que eu considero quase estruturantes e uma outra que se calhar é mais circunstancial. As estruturantes é a importância da transparência e a importância de criar novas normas, novos padrões, e é mais circunstancial. É que de facto há muito ainda para fazer, nomeadamente novas áreas, esta questão da natureza que não é nova, mas que começa a ser introduzida e divulgada junto das empresas. Relativamente à transparência, a CDP pode ser vista como uma enorme colaboração dos agentes económicos, uma enorme rede onde eles partilham e criam conhecimento. E este conhecimento é conhecimento à volta das questões de modelos de negócios, de soluções tecnológicas e a sua implementação, mas também de novos comportamentos e atitudes.
as empresas que participam em mecanismos como o CDP acabam por ter vantagem competitiva, não só o reconhecimento do mercado, nomeadamente dos investidores, mas, por exemplo, através do benchmarking, mais uma vez, são formas de reconhecer e adicionar valor à própria marca das empresas. Mas é também, esta rede colaboradora não é só para reconhecer líderes, é também um sítio onde empresas que, de alguma forma, se estão a introduzir nesses assuntos, podem aprender com os melhores. E podem aprender de uma forma segura e rápida. E, portanto, este valor deste tipo de iniciativas nesta área da transparência, nesta heurística de aprender a fazer com os melhores, eu penso que é extremamente importante. Questão dos padrões e normas. A CDP e este tipo de iniciativa da sociedade civil, ao longo dos últimos 20 anos, criaram várias normas e standards e ajudaram a torná-las verdadeiramente normas. Por exemplo, a CDP normalizou o disclosure ambiental, começando pelo clima, mas depois indo para a água, depois florestas. As boas notícias é que já temos componentes de biodiversidade incorporadas no nosso questionário de clima. Estamos a trabalhar na questão dos oceanos e estamos a iniciar trabalho também na questão de plástico e resíduos e outros. Portanto, estamos a alargar o disclosure. Após 20 anos de trabalho, temos o International Sustainability Standards Board a fazer trabalho para tornar estas normas de transparência, de divulgação, digamos assim, criar normas internacionais que possam ser adotadas pelos governos. E temos, por exemplo, o trabalho da União Europeia ao nível do Corporate Sustainability Reporting Directive, da IFRAG, ou, por exemplo, a norma recente do SEC do ponto de vista do clima. E, portanto, estas normas que começam por ser voluntárias, passado algum tempo, acabam por ser adotadas pelo próprio sistema de políticas públicas, o que é essencial, aliás, para criar aquele famoso level playing field. Não sei muito bem como se diz em português. Pronto, normas relativas à transparência, mas, por exemplo, o Science-Based Targets é também, eu próprio, um padrão, um standard de como criar, comunicar e o nível de ambição necessário em termos de metas. Mais uma vez, começou na área do clima, mas já há um Science-Based Targets Network, justamente for Nature, incorporando as questões das outras limites do planeta, também a questão dos Sustainability Ratings começou muito na área da sociedade civil e tem-se andado, torna-se cada vez mais comum e está refletida na legislação europeia. Depois do fator circunstancial, há muito para fazer e, portanto, há 20 anos de trabalho no clima, há muitas outras áreas onde este tipo de heurística mais flexível, menos pesada, é de facto necessária, algumas das quais eu já referi aqui, a questão da natureza, a questão dos oceanos, que está englobada, como é óbvio. Portanto, eu penso que há muito que aprender e muito que praticar na área da sustentabilidade. Obrigado, Pedro. João, agora enquanto representante naturalmente do BCSD, como é que acha que o setor privado pode contribuir para os compromissos que são assumidos no âmbito desta COP?
Bom dia, obrigado pelo convite. É curioso porque nós habituámos-nos a que o setor privado fosse o setor conservador, no passado, no que toca a este tipo de temas, e que o setor público fosse o setor progressista. E assim deveria ser, assim seria natural que fosse. Mas o que eu noto hoje, e mesmo tendo ido à COP, é que o setor público, os governos, é cada vez mais conservador e, efetivamente, e como dizia o Pedro, o setor privado, voluntariamente, vai fazendo progressos que não são determinados pela regulamentação. É surpreendente que nós, a meio caminho para 2030, o Acordo de Paris faz, a COP do ano que vem do Dubai, fará exatamente essa avaliação de meio caminho, mas a meia jornada é absolutamente surpreendente e as empresas começam a não ter paciência, e devo dizer, claro que eu não represento as empresas, são muito diversas e cada uma terá os seus setores e geografias, as suas opiniões. Mas dito isto, e de uma forma assim um bocadinho simplista, as empresas começam a não ter paciência para que toda esta arena de diplomacia e de jogo político mais não seja do que um exercício semântico floral. Glasgow foi salva na reta final, ainda se definiram algumas metas pragmáticas, mas quer dizer, antes desta COP foi publicado o State of Climate Action Report, que é um relatório que assenta em 40 indicadores, e são os 40 indicadores que é necessário terem atenção para transformar as economias e o mundo no sentido de cumprirmos o Acordo de Paris. É tão simples definir planos de ação para esses 40 indicadores e depois monitorizar esses 40 indicadores. O que sai desta COP, do ponto de vista de mitigação e adaptação, é fraquíssimo, até do ponto de vista semântico. Ok, temos esta vitória, diria, ética, simbólica do Fundo de Compensação de Danos e Perdas, mas mesmo esse fundo ficou por regulamentar e ficou por capitalizar. Vamos voltar a falar dele para o ano. Portanto, continuamos, o que Guterres dizia na abertura, estamos nos serviços de urgências, numa highway to hell, não é? Com o pé no acelerador. E, portanto, as empresas olham para isto com a surpresa de... As empresas que são tendencialmente pragmáticas, portanto, se há um problema para resolver, vamos resolver o problema. Nós continuamos em círculos e a fazer avanços marginais, mais de caráter semântico. Eu não ignoro aquilo que diz o Nuno. De facto, a arena da diplomacia é muito complexa e não há outra saída. E, de facto, como dizia o Churchill, a democracia é o pior sistema depois de todos os outros. Portanto, nós sabemos das vicissitudes, porque senão não vamos longe. Se quisermos ir depressa, temos que ir acompanhados para ir longe. Mas estamos consecutivamente a nivelar por baixo. Do ponto de vista da mitigação, esta COP não foi rigorosamente nada ambiciosa, nem a nível semântico, aliás, íamos regredindo, aliás, teve quase a negar a ciência, que era um paradoxo, não é? Chegou-se a falar da possibilidade de uma greve dos cientistas, quer dizer, eu percebo a frustração dos cientistas, do ponto de vista da adaptação, os 100 mil milhões de dólares estão prometidos há uma série de anos, ainda não são uma realidade. Quem é que pode acreditar neste fundo para mitigação, ou para compensação de perdas e danos, quando o anterior fundo, que já é mais do que consensual, ainda não sequer existe? E, portanto, eu acho que há aqui um desfazamento hoje, e uma falta de coragem e de visão política, que não é fácil porque tem que ser coletiva e concertada, para a qual as empresas têm cada vez menos paciência. E, de repente, é curioso serem as empresas o elemento progressista na sala. É verdade. E, de facto, eu acho que cada vez mais se acredita que esta transição vai ser tudo menos uma transição. Acho que vai chegar a uma altura em que isto vai ser disruptivo. Não é? Tem que ser binário. Chega ao momento em que é binário. Ou é ou não é. Pois. É verdade. Nuno, quando pensamos aqui no nosso país, não é? Quando pensamos aqui em Portugal, o que é que estamos a fazer para acelerarmos aqui os planos de ação climática? O João tem razão quando diz que é algo paradoxal que ao fim de tantas décadas, já são 30 anos numa quase praticamente, observarmos os setores empresariais a serem eles a pôr areia na engrenagem, agora vê-los a querer avançar, e os governos no seu todo se calhar a travarem, é algo paradoxal. Mas eu acho que aí temos que distinguir entre países, entre governos, entre regiões. E no caso concreto, a União Europeia e Portugal em particular continuam a fazer parte e continuarão a tentar, dentro das suas forças, liderar a comunidade internacional na redução de emissões e na mitigação e na adaptação. E, portanto, há de facto uma diferença entre os diferentes blocos. A União Europeia, até à última hora, e conseguiu nesse sentido, foi quem se opôs a que a linguagem das negociações fosse ainda mais diluída do que
acabou por ser e continuará a fazer esse papel, não tem problema nenhum em fazê-lo e não irá regatear com ninguém este protagonismo. Até por uma razão, porque a União Europeia está a liderar pelo exemplo. Isto é, a redução das emissões da União Europeia, quando comparadas com outras regiões, são marcadamente mais acentuadas. Por um lado, porque em geral na União Europeia, como se vê agora, não existem recursos naturais, combustíveis fósseis, e por isso depende de importação desses mesmos combustíveis fósseis, historicamente, para a sua economia. Portanto, todas as políticas de diminuição dessa independência, de aumento dessa dependência, aumento da independência e, consequentemente, de reter divisas no espaço europeu é absolutamente central para a sobrevivência até do espaço europeu. Ora, nesse sentido, Portugal é um país que há cerca de quase 20 anos optou por uma estratégia de redução de emissões, primeiro gás natural, depois energias renováveis, e por isso, em Sharm el-Sheikh, o Primeiro-Ministro anunciou 3 coisas que me parecem relevantes e que continuam a empurrar Portugal no sentido da descarbonização acelerada e agressiva. Por um lado, tentar alcançar a neutralidade carbónica em 2045 e não 2050. E porquê é que esta proposta é feita? Por um lado, porque se considera, política e estrategicamente, que é termos objetivos, é termos visão, é termos um farol-guia que faz com que consigamos ir a um determinado sentido. Aliás, isto está previsto também na Lei Nacional de Clima. Por outro lado, os investimentos que estão em cima da mesa e que já estão implementados, mais de 20 gigawatts de energias renováveis, aliás, aos quais são adicionados cerca de 10 gigawatts de vento offshore, significa que o país não pode parar nesta senda, até porque isto corresponde a valores de 2019, e serão certamente superiores hoje, a compensar exportação de divisas superiores a 2 mil milhões de euros por ano, que basicamente utilizaríamos para comprar petróleo, gás natural ou combustíveis fósseis. Portanto, fica na economia nacional, cria valor, no sentido em que cria empresas, o setor metalomecânico, o setor da construção, o setor da inovação, e não temos outra estratégia económica, se pensarmos um pouco do ponto de vista industrial. Outro anúncio que foi feito foi aumento em 25% da ajuda pública ao desenvolvimento em matéria climática. Isto corresponde a um aumento líquido nesta década de cerca de 8 milhões de euros. Pode parecer pouco, mas do ponto de vista da escala daquilo que Portugal representa em termos económicos internacionais, é um esforço significativo. Em terceiro lugar, tentar alcançar que a produção de eletricidade em Portugal até mais ou menos 2028, portanto ainda nesta década, alcance 80%. Ou seja, 80% da eletricidade que vamos gerar, certamente até ao final da década, se pudermos antecipar um pouco, será de energia renovável. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, esta articulação entre os dois países é crescente e é fundamental, aliás. Outra coisa muito importante, só para recordar, temos um pacote de investimentos de cerca de 700 milhões de euros na descarbonização da indústria em Portugal. Já vou falar de uma coisa muito rápida sobre onde é que eu acho que temos que fazer aqui uma diferença. 38% do plano de recuperação e resiliência é para a ação climática. O Fundo Ambiental representa hoje quase 1 bilhão de euros por ano. Recordo que começou com cerca de 70, 80. Isto quer dizer que este dinheiro continua a apoiar os espaços sociais, continuará a apoiar as famílias em termos de aguentar a crise energética. Não é um dinheiro que fica do lado do Estado e depois ninguém percebe onde é que é gasto, é o contrário, é gasto na descarbonização. E gostaria de terminar dizendo o seguinte. Acho que eu reconheço aquilo que o João disse o João e o Pedro em relação ao setor privado. O setor privado hoje é impulsionador e ao contrário, João, do que dizias, o setor privado tem a obrigação, em consequência, de continuar, não é de perder a paciência, é de continuar a lembrar os governos que têm que verdadeiramente fazer o seu papel. E creio que o vai fazer. Cada vez mais. Mas precisa de previsibilidade. Essa é a missão primordial do setor sem privado. dúvida. Mas não há nada como fazer as coisas certas pelas razões certas, se puder ser possível. E é isso que devemos fazer. Mas onde eu queria chegar é que acho que há aqui um tema que temos que olhar no nosso país. É que as grandes empresas
estão preparadas e continuarão a estar preparadas para enfrentar desafios destes. As PME, as pequenas e médias empresas, é que não. E, portanto, já que estamos num fórum liderado pela UI, as consultoras, as universidades, as empresas maiores, obviamente as entidades públicas, temos que todos trabalhar no sentido de criar produtos ao nível do reporting, ao nível do aconselhamento, ao nível, obviamente, das respostas, que sejam pré-feitos, permitam uma expressão, não há problema nenhum nisso, estejam prontos na prateleira para ser utilizados por parte das pequenas e médias empresas, porque elas não têm muitas vezes capacidade de os desenvolver, porque fica muito caro, porque são empresas com 20, 30 colaboradores, e esse desafio eu creio que ainda está aquém no nosso país do seu potencial e gostaria de instar tudo e todos no sentido de olharmos para este desafio, de ajudar as PME de forma muito, muito agressiva, no bom sentido. Bom, Nuno, muito obrigado pelas suas... É só isto que eu tinha a dizer. Está lá, acaloradas. Helena, naturalmente que o papel da natureza na ação climática acho que é inquestionável, a importância que tem. E, no fundo, para que as organizações encetem, enfim, a sua jornada neste tópico, quais é que consideram que são os maiores desafios ou o maior desafio que vão enfrentar? Eu gostava também ainda de fazer aqui uma pequena porque eu de facto, embora não seja muito conhecido, enfim, a propósito desta questão da expressão que crescente de facto do setor privado no desenvolvimento das soluções e concretamente desta agenda, eu também acho, estou de acordo que há, de facto, estou de acordo basicamente com o que disse também o João e o Pedro, mas também acho que de facto este alinhamento, a questão do esforço público, sobretudo no setor energético, é de facto de grande relevo e, no fundo, ele é muito indutor também de toda esta turbulência que começamos a assistir. Portanto, de alguma maneira... ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente e eu por acaso integro, mas nesse sentido gostava também de chamar eu integro o Advisory Board do Programa Europeu para o Risco Climático, que está agora a ser lançado e que vai ser público em 2024 e, portanto, ele estará na base, vai alimentar, digamos assim, também o próximo quadro financeiro da União Europeia e um conjunto até de políticas globais, portanto, desenvolvimento europeu. E nesse sentido também, portanto, não é para mim uma novidade que surja esta questão do Programa das Soluções Baseadas na Natureza e, portanto, que a natureza surja como instrumental para este processo, porque, de facto, este é o entendimento e é o alinhamento, claro, da própria da União Europeia e, portanto, eu também penso que, neste caso, Portugal também está a fazer, digamos, já há aqui um conjunto de países que realmente, infelizmente, convergem todos e estão todos alinhados para aproximar, digamos, a economia da ecologia. Portanto, o tal alinhamento que todos desejamos há anos e que parece haver aqui, digamos, um sinal de oportunidade. Vale muito pouco nas emissões globais. Exato, mas era isso que eu queria agora, era isso exatamente o segundo aspecto. Portanto, no setor energético eu realmente penso que há uma dinâmica muito importante e que é preciso continuar a impulsionar e a dar expressão, mas há de facto um conjunto de políticas que são indispensáveis e que não estão na mesma ordem do dia deviam estar, e designadamente o fim de muitos destes subsídios perversos, como no setor agrícola, no setor florestal e no setor das pescas. Portanto, aí estamos E dos combustíveis fósseis. E dos combustíveis fósseis. E, portanto, aí estamos, de facto, a revelar uma profunda incapacidade e que nos está, digamos, a deixar reféns ainda de uma narrativa do passado e que ela própria enferma toda a transição energética. E, portanto, nós, de facto, temos que fazer este movimento no contexto também das políticas públicas e que eu penso que o setor privado está muito mais preparado para fazer esse... Só acrescentar isto, desde Glasgow temos o artigo 6 do Acordo de Paris regulado. Exatamente. Ainda não avançamos para mercados de carbono globais. Exatamente. Portanto, isto é absolutamente inevitável e nós vamos ter... E isto traz-me para um outro aspecto e, portanto, tem a ver com o que dizia, porque também vale a pena dizer que a comunidade científica, isto é muito importante, a comunidade científica também é hoje um aliado absolutamente incrível em todas as áreas do saber. Nós, hoje, ainda ontem estive num evento exatamente da Faculdade de Engenharia de Coimbra com os jovens a apresentarem os seus projetos de empreendedorismo, portanto, jovens de 20 anos, 21 anos,
E é impressionante, portanto, o envolvimento, o empenho, a generosidade com que estão a trabalhar ativamente, todos, e a pensar ativamente a sustentabilidade. Isto hoje é uma agenda incrível também nestas gerações, e a comunidade científica, toda ela, das diferentes áreas do saber, tem claramente hoje esta agenda. Isto é uma oportunidade também de convergência que nós não podemos desperdiçar. E por isso, de facto, aqui o que nós precisamos, em termos daquilo que me colocou exatamente, como é que podemos e como é que nós precisamos rapidamente, e há uma pressão nesse sentido, de produzir mais conhecimento que, de facto, apoie a transformação e apoie exatamente toda essa capacidade de translação do conhecimento que esse setor empresarial, em particular, nos vai ajudar a fazer. Precisa de informação mais robusta e precisa, portanto, também da produção de conhecimento. E, nesse sentido, eu acho que que isto já está a acontecer. Portanto, nós já estamos a trabalhar nesse sentido e, como digo, mesmo os níveis de ensino, portanto, se nós tivermos a inteligência para apoiar nas políticas de educação, esta transformação, ela vai ser da maior importância para o movimento para a sustentabilidade. E, portanto, há realmente aqui muitos assuntos que eu gostava de trazer e, em particular, onde é que nós podemos agora fazer a diferença? É, de facto, na agenda dos serviços de ecossistemas. Nós temos que trazer os serviços dos ecossistemas, que é a forma de percebermos a biodiversidade e a importância da biodiversidade, a importância estratégica em todos os domínios, e isso nós próprios, a comunidade científica que trabalha o setor, tem alguma dificuldade em fazê-lo, porque também estamos ainda nós prisioneiros de um processo, de uma emergência, que é vermos desaparecer espécies todos os dias, assistirmos à simplificação ativa de ecossistemas que são absolutamente essenciais. As florestas tropicais são um exemplo claro deste. Por isso, para mim, o sinal mais extraordinário que a COP27 foi, eventualmente, ver o Lula da Silva, enfim, expressar a sua intenção, a sua vontade de criar, digamos, uma aliança global. Não sei se isto depois terá realmente eficácia, mas é uma aspiração que temos, de facto, é proteger as florestas tropicais, elas são indispensáveis. Mas, deixa-me só dizer isto, o ano passado um dos resultados de Glasgow foi precisamente o acordo para travar a deflorestação. Nem se falou. Ano devia-se ter feito um ponto de situação, onde estamos face à concretização. É verdade. É mais uma nem se falou. E, portanto, é? há domínios onde, inequivocamente, nós temos que começar a trabalhar e a política pública tem que ser mais atuante. Não basta trabalhar o setor energético, não é? Nós temos que ativamente colocar conhecimento e trazer mais conhecimento para percebermos, inclusivamente, como é que nós tornamos a floresta, de facto, um ativo até na linguagem das soluções baseadas na natureza, porque nós, verdadeiramente, como é que reflorestamos para termos mais sequestro de carbono, para termos mais estabilidade dos solos, para termos, de facto, mais biodiversidade. Isto, para a própria ciência, ainda é um desafio enorme. E por isso a prioridade tem que ser conservar o que temos. E conservarmos o que temos de maior valor. E, portanto, nós temos que garantir que as nossas florestas tropicais se trava a desflorestação. Isto era, de facto, estava inscrito na agenda de Glasgow e era previsto para a década. Não se falou. E aqui a política pública tem que trabalhar mais, de facto. E não se percebe que esta COP tinha como lema Together for Implementation, colocava o ONU na implementação, na ação. Esta tem que ser a década da ação e da aceleração, não apenas da ação, e foi tudo menos isso. É verdade, a política agrícola tem que mudar, nós precisamos de mais conhecimento também aqui, mas para isso é preciso investimento. A ciência não pode trazer mais conhecimento, não é? Se não tiver também apoios financeiros nesse sentido e, portanto, é para aqui que têm que ir os subsídios. Neste momento, isto é absolutamente estratégico, porque senão nós em 20 anos, nestes últimos 20 anos, nós anexamos mais 10% dos nossos habitats à produção alimentar. 10% em 20 anos. Nós já temos praticamente metade do planeta dedicado aos nossos interesses diretos, à nossa alimentação, aos bens e consumos aos bens que precisamos para os nossos cotidianos. Isto não é possível, isto é de facto um caminho
que é insustentável e, portanto, e a minha ambição, e eu sou, digamos, tal como a natureza, sou positiva, não é? Eu sou muito positiva nesta ideia de que, de facto, a natureza tem realmente de voltar ao centro das nossas preocupações, da forma como entendemos a vida, como entendemos, de facto, a construção das soluções. E, portanto, hoje estamos a trabalhar nesse sentido. Não vou dizer, e é por isso que dizia ainda ontem, ainda este mês na Science, ainda esta semana na Science, há exatamente um artigo da comunidade científica com esta preocupação, como é que a reflorestação é efetiva nesta perspectiva de dar resposta a todas estas preocupações que aqui falamos e trazer, porque nós precisamos de conhecimento nestas áreas também, não é? Mas, Helena, mais uma vez, se permite uma expressão em inglês, é um no-brainer. É óbvio que sim. Agora a questão é, precisamos reduzir emissões em 50% até daqui a 7 anos. Certo. Neste momento a estimativa é que aumentem 15% as emissões, devido ao aumento da população Sim. global e do PIB. De menos 50% para mais 15%, são 65%. Este gap é uma revolução estrutural nas nossas sociedades, economias, estilos de vida. A floresta, claro que sim. Agora, temos é começar a discutir coisas muito concretas. Antes da COP, agora 27, o CEO da Galp, impressionante, o Andy Brown, publica um texto num jornal português, diário, em que dizia que nós temos que acelerar 11 vezes o ritmo de descarbonização. É o CEO de uma Oil and Gas que vem dizer nós temos que acelerar até 2030 ao ano 11 vezes aquilo que tem sido o ritmo das últimas 2 décadas de descarbonização. Como é possível ser o visionário na sala, ser alguém que é o CEO de uma Oil and Gas? Não, mas é nesse sentido que também quer dizer que não vamos trazer argumentos que não são realmente válidos, não são verdadeiros. Quer dizer, não posso agora usar a floresta ou a nova floresta como a narrativa que eu preciso para dar resposta a esse problema e para acelerar e para compensar, digamos, aquilo que se degrada. Peça do puzzle. É uma peça, mas em primeiro lugar temos que proteger o que temos. Claro. Temos que garantir a proteção das florestas tropicais. Isto é mas olha, deixa-me só dizer, há pouco eu referi o Climate Action Report, State of Climate Action Report, dos 40 indicadores, um é precisamente esse, travar a deflorestação, e é tão fácil medir. Outro é mudarmos as nossas dietas, outro é aumentar a presença de energias renováveis no mix energético global. São indicadores tão simples de medir e para os quais seria fácil, e estamos numa consultora, criar um plano de ação, monitorar o plano de ação e fazer acontecer. Então, mas só para concluir esta pergunta, Helena, porque falamos depois de muitos temas aqui à volta, para incorporar a natureza naquilo que são as decisões do dia-a-dia das organizações, falou-se aqui na necessidade de conhecimento, de formação, enfim, como é que essa formação e esse conhecimento deve chegar às empresas? Através de quem? Como? Qual é que acha que é o papel que... Ok, não percebi que era nesse sentido. Não era necessariamente nesse sentido, mas foi um dos tópicos que foi levantado, não é? Mas haver conhecimento, perceber como é que uma organização que quer incorporar nas suas decisões, quando compra, quando vende, enfim, naquilo que faz, para o fazer, também tem que saber como, não é? E eu acho que há, se calhar, aquilo que depreendi das suas palavras é que haveria também muita falta de conhecimento sobre os impactos. Faltam science-based targets. Isso como incorporar, também, não é? Não, também é verdade, porque, quer dizer, a sua pergunta é muito complexa em si mesmo, não é? Porque, de facto, depende do que estivermos. Por exemplo, nós agora há uma claramente, se vamos pensar, por exemplo, no setor agrícola, que claramente quer promover a mudança, quer promover a mudança como? Tornar mais eficiente, enfim, as questões da água, tornar mais eficaz o sequestro de carbono nos solos, mobilizar a matéria orgânica, aumentar ou manter pelo menos os níveis de produtividade, trazer a biodiversidade para o ecossistema e, portanto, este know-how, ele, de facto, não o tem na empresa, é em si mesmo. Estamos a falar de um conjunto de soluções, ou até utilizar como é que a minha vida é isso hoje, todos os dias. Quer dizer, como é que, semana passada, telefonou-me, este é um bom exemplo, talvez eu traga de uma pequena estrada nos Açores. Portanto, há uma empresa que está a fazer, ligou-me um responsável, o CEO da empresa, que está a fazer a autoestrada na Ilha de São Miguel. E ele dizia-me que está a fazer uma coisa absolutamente extraordinária, por iniciativa dele, que é os taludes da autoestrada. Ele está a tentar que esses taludes, em vez de serem taludes, portanto, feitos sem nenhuma regra, sem nenhuma opção estratégica, vão trazer a biodiversidade. Ele quer colocar lá a biodiversidade e, portanto, nativa, portanto, quer proteger a biodiversidade, mas, para além disso, não satisfeito com isto, ele quer trazer também uma biodiversidade que seja amiga dos polinizadores. E, portanto, perguntava-me que espécies devo eu utilizar para ter realmente para trazer um serviço do ecossistema para este talude da autoestrada, não ser apenas, portanto, evidentemente que ele
ao colocar as plantas, também já está a assegurar os solos, portanto, também lhe reduz o risco e, portanto, também nesse sentido, ele terá que fazer menos intervenção, portanto, se escolher as espécies certas, terá que gastar menos dinheiro a fazer intervenções para manter os taludes, mas para além disso... A natureza é bastante inteligente. Exatamente, mas para além disso, eu quero acrescentar um valor que é colocar, portanto, e não contente ainda com isto, ele fez outra coisa muito interessante, que foi colocar uma apicultura, portanto, comunitária. Portanto, ele tem também um conjunto de colmeias que ele colocou acessoriamente e que servem à comunidade. Portanto, ele tem aqui também a produção de mel pendurada, digamos, nesta estratégia que ele implementou, numa pequena escala, evidentemente, mas que ele, tendo por cima uma empresa internacional, que ele gostaria de tornar isto, expandir isto e colocar isto noutras estradas do mundo inteiro onde ele trabalha. Portanto, a preocupação dele é dizer, estou a fazer bem, não estou. E, por exemplo, de facto, houve um aspecto imediatamente que lhe dissemos, olha, os polinizadores não são só as abelhas. É fantástico que o faça, mas isto é uma questão, isto é para dizer a complexidade da coisa. É evidente que é importante e ele fez aqui um trabalho incrível. Mas se privilegiar as abelhas, não é? Porque não tenho conhecimento para fazer de outra forma, estou aqui, penso que estou a fazer um bom trabalho e estou, mas se eu privilegiar as abelhas, eu posso estar a condenar os outros polinizadores, que aliás é o que também fazemos em Portugal, em muitas circunstâncias, porque de facto nós temos dezenas de polinizadores e todos eles são importantes para diferentes culturas. E por isso, eu fiquei de ir visitar o projeto dele na Ilha de São Miguel, exatamente para tentarmos ver em conjunto. Isto foi uma abordagem de uma empresa que me fez a mim, não nos conhecemos, não conheço a pessoa, mas para explicar que hoje é isto é para dizer que hoje as empresas têm esta atitude que é uma coisa fantástica. Mas a bioeconomia exige mais. O paradigma da bioeconomia, essa transição exige mais, porque exige ir ao core business das empresas e aí exige inovação de materiais, enfim, exige de processos. Claro. Esse exemplo é ótimo, mas ainda é um bocadinho lateral face àquilo que é o core business. A transição para um novo paradigma de economia obriga a mudar as cadeias de valor. As PME para... Trouxeste, o Pedro poderá falar melhor ainda das Depois vamos passar ao Pedro, vamos aproveitar estes dois exemplos. De monitorização e reporte, mas é assim, as pequenas e médias empresas não têm capacidade técnica e financeira para montar mecanismos de recolha de informação, de tratamento de informação e de reporte de informação para poderem aceder a financiamentos. E cada vez mais é o que está a acontecer, é que os bancos estão a exigir certo tipo de métricas. Aqui há um papel que temos que pôr as grandes empresas a puxar pelas pequenas e, obviamente, as consultoras e a comunidade técnico-científica a ajudar imenso e temos que acelerar o passo. Mas eu vou dar um exemplo também de, vamos chamar-lhe política industrial, se quisermos, ou de as estratégias industriais, onde eu acho também que podemos fazer e devemos fazer melhor. Ali na zona da Marinha Grande, Leiria, como sabemos, existe um setor muito forte do ponto de vista de moldes, do ponto de vista de cerâmica, que consome energia. Historicamente até consumia fuel, coque de petróleo, depois gás natural. Com a crise atual está muito, muito apertada em relação ao preço do gás natural. Em que medida é... Mas, por exemplo, toda a gente tem o seu forno, tem a sua forma de ligação e, portanto, é tudo atomístico, se calhar com custos de transação mais altos. Pode ser tecnocrático o que eu estou a dizer. Mas a verdade é que há projetos no terreno de tentar convencer várias empresas a se agregarem e a comprarem energia ou a instalar fontes de energia renovável em grupo, em colaboração. Este desafio da colaboração é absolutamente central, se quiser até de outra forma, à viabilidade económica do nosso país ou das nossas economias. E aí, insisto, temos que uns puxar pelos outros, temos que desburocratizar do lado do Estado e dos municípios, temos que olhar para estes desafios não como desafios apenas de lucro, mas desafios societais, o propósito por parte das empresas, que começam a fazê-lo, e temos que criar soluções para as pequenas e médias empresas que elas sozinhas e isoladamente não vão conseguir fazer. Aí temos as associações empresariais setoriais que têm que ter um papel. Era uma deixa para ti. Acabei por não responder a sua pergunta, mas olha, se me der tempo, eu ainda respondo. Mas, somos uns indisciplinados, Helena. Pois, fui por Helena, aqui então vamos porque... Então vamos lá 30 segundos, Helena. Não, mas que de facto eu penso que há... Mas eu estou de acordo com o que estava a dizer aqui. Não, de facto, porque nós temos algo... A estrutura está muito compartimentada, não é? Portanto, nós temos que a desfragmentar e que aproximar os agentes que podem, de facto, fazer a mudança. E, de alguma maneira, esta ideia, até política, das agendas mobilizadoras, tinha este desígnio, digamos assim, não é?
E se ele fosse honesto, fosse um exercício honesto e fosse aplicado de facto a diferentes escalas e também chegando de facto às PMEs, eu penso que isso seria uma estratégia eficiente nesta fase em que estamos, não é? Porque agregar o conhecimento que ele ainda assim também não é suficiente e, portanto, e respondermos a setores específicos da atividade económica só, de facto, agregando e conseguindo algum nível de colaboração, porque, de facto, não temos densidade para fazer de outra forma. De resto, e por isso é que eu dou-te este exemplo de uma que é um bocadinho fora da caixa, mas a verdade é que eu trabalho diariamente com múltiplos exemplos destes, que não vou agora amassar-vos com isso, é claro, mas percebo que há no tecido societal, portanto, um movimento, há um movimento crescente e muito inspirador, digamos, no sentido, de facto, de ir buscar conhecimento, de o trazer e o incorporar e de criar uma dinâmica, de facto, global. Mas, como digo, isto, se for, nesta fase, se for um pouco mais setorial e organizado, estruturado à volta, de facto, deste tipo de agendas, acho que é a maneira mais eficaz que temos no momento. Acho que é esta. Muito bem. Pedro, agora voltando para si, qual é que sente que é o principal desafio que as empresas têm sentido na definição de metas net zero e, no fundo, em identificar medidas, enfim, para lá chegar, ou pelo menos para começar a fazer esse caminho? Se calhar fosse um bocado cínico, mas eu acho que definir net zero é estupidamente simples. Certo. É emissões zero líquidas, algures entre 2040 e 2050. O que é difícil é, de facto, arranjar soluções para lá chegar, não é? E aí, nesse trabalho de imaginar caminhos para lá chegar, o primeiro desafio começa na mudar a perspectiva de como abordar o problema. E isto começa muito nos cargos de topo das empresas, não? Os boards, na gestão, e aqui é transversal, vai desde as grandes empresas até às PMEs. E em Portugal, por exemplo, eu sinto que vamos ter bons e maus exemplos nas nossas PMEs. Eu não sei como é que é a distribuição, mas aqui a abordagem é um bocado schumpeteriana. Isto é destruição criadora. E, de facto, a disrupção vai ser ao nível dos modelos de negócio, ao nível das tecnologias e ao nível dos comportamentos e atitudes. O exemplo da Helena é do comportamento adequado, quer dizer, não se trata de... é um cuidado que, de facto, expressa aquilo que todas as empresas deveriam ter e que depois, informado pela ciência e por conhecimento que já existe, pode dar os frutos certos. Eu diria que uma das questões fundamentais do ponto de vista da educação é trazer estes temas muito mais às ciências empresariais, às escolas de negócios. Há insuficiente sustentabilidade nas escolas de negócios. Aos decisores, em geral. E nos decisores em geral, concordo, estamos totalmente de acordo. Portanto, nós precisamos de uma inovação direcionada e que tem um sentido ético também. Nós precisamos de negócios com ou sem ânimo de lucro, que criem valor dentro de um novo, para ser tecnocrático, mas um novo paradigma contabilístico que contabiliza totalmente todas as externalidades, que tem em conta os limites do planeta e que olha para além do valor financeiro. Se conseguirmos isto, mas para conseguirmos isto, de facto, temos que trazer estes temas para dentro dos decisores, de quem toma as decisões. Porque eles vão tentar implementar estas coisas internamente. E, claro, há aqui um espaço enorme para as Ernst & Young e outras consultoras trabalharem estes temas com os seus clientes e chamarem a atenção da sua importância. E, portanto, olhar para isto de uma forma diferente. A partir daí, reimaginar um modelo de negócio, alterar a base tecnológica.
há questões da capacidade financeira e, neste momento, há toda uma teia burocrática a ser construída à volta disto, que requer coisas de reporte, né? Que é, pelo menos neste momento inicial, de facto complicado às empresas responderem. E daí, por exemplo, eu percebo perfeitamente o que o Nuno está a dizer relativamente às PMEs, porque isto pode ser de tal forma que tem um efeito contraproducente, que elas não conseguem ter acesso ao financiamento que necessitam. E em programas nacionais é preciso ter muita atenção a isso. Nós precisamos, ao mesmo tempo, de capital que seja paciente, porque o retorno de, por exemplo, alguns destes negócios disruptivos não é líquido. Há risco. Há risco tanto em mantermos o business as usual, como apostarmos na transição. Agora, há um risco que nos dá esperança e há outro que nos dá um futuro que não é brilhante para ninguém. A questão da colaboração e, portanto, mais uma vez, é uma mudança de paradigma ao nível de alguns negócios, porque os negócios o mundo das empresas já colabora imensamente, mas há uma determinada perspectiva de que é só competição. Mas, de facto, tem que ser dado uma ênfase à questão da colaboração, principalmente porque estamos, em alguns casos, a criar do zero novas cadeias de valor. E isso é difícil. Se não houver colaboração, se não houver, por exemplo, colaboração para a criação destas novas normas, não há uma nova economia sem novos padrões, novos standards. Cada economia cria os seus. Não resisto aqui porque isto é da natureza. A natureza dizia, os 60 anos da Rachel Carson, que ela dizia muito bem, in nature nothing exists alone. Não é? Isto é a primeira mensagem da natureza. Nós, sem colaboração, não evoluímos. Sim. E, finalmente, queria só dizer que há uma coisa importantíssima, porque já vi equipas frustradas por isso, que são, de facto, os efeitos locked-in. Portanto, às vezes, com as melhores das intenções, as empresas fazem investimentos nos sistemas mais eficientes que existem, mas que continuam a ser, por exemplo, à base fóssil. E que, portanto, se este equipamento tem um período de vida de 20 anos, vamos chegar a 2042, vai estar a usar combustíveis fósseis. Portanto, os efeitos de locked-in é algo, e isto tem que ver, mais uma vez, com a questão dos investimentos, mas tem que ser de todo evitado. Portanto, e isto não é só das empresas, somos nós em casa. Quando pomos o aquecedor a gás natural, são estes milhares de investimentos que são feitos que, de facto, nos aprisionam a esta economia de alto carbono. E é preciso ter muita atenção a isso. Muito bem, se de facto já era difícil, enfim, gerir organizações, para já criar negócios, desenvolver negócios sem estar com muitas preocupações com as externalidades negativas, hoje em dia eu acho que é muito mais difícil lidar e gerir uma organização, tendo em conta esta multiplicidade, enfim, de efeitos e consequências negativas e, no fundo, acautelá-las em todos os seus processos, incorporá-las, e é muito isso que também temos de alguma forma, enfim, difundir e defendido, é que de facto se trabalharmos bem estas dimensões todas, sejam elas dos vários impactos ambientais, sociais e económicos na sociedade, enfim, as questões do consumidor, as questões das pessoas, a capacidade de atrair, reter, desenvolver talentos, enfim, se tudo isto for trabalhado, o valor financeiro vai aparecer naturalmente numa perspectiva de longo prazo, às vezes não no curto, mas claramente no longo prazo. E acho que estamos também perfeitamente alinhados, apesar de eu aqui não ser provavelmente a minha opinião que conta. Mas, João, se calhar aqui para finalizar, enfim, e na perspectiva aqui do setor privado. O João vai finalizar, não é? É o João que vai finalizar. Há pouco não fui justa com aquela empresa dos Açores, só para dizer que eles, além daquilo tudo que eu disse, que eu não esqueci-me, eles ainda fizeram, a pessoa engenheiro civil contratou uma engenheira agrónoma e fez um viveiro, portanto ele fez um viveiro de plantas, ele produz as suas próprias plantas para colocar nos taludes, e eu até lhe sugeri que oferecesse plantas, dessas plantas que ele produz, à ilha toda para começar um processo de reflorestação, e ele está disponível. Então, para dizer, esta é toda uma cadeia de valor em que ele intervém
de forma completamente autónoma e sem conhecimento. A seguir vem para o continente ensinar. Não. Mas só para Mas, não quis ser de todo injusta, porque é uma coisa extraordinária mesmo. Eu vou é um só projeto acrescentar o extraordinário. seguinte, valorizando o exemplo que deu, o BCC Portugal tem um projeto chamado Act for Nature, que exatamente ajuda as empresas em Portugal a incorporar o tema da biodiversidade do capital natural. E o tipo de ações são esse género de ações. Agora, quando eu digo que nós temos que ir mais ao âmago do negócio, ao core business, por exemplo, como é que nós transitamos no setor de construção assente em betão e cimento e alvenaria para materiais orgânicos como a madeira? Esse é o grande Aí setor. começa exato um desafio de uma escala. Esse é interessantíssimo tudo o que possamos fazer e essa é um bocado a missão do Act for Nature. Mas vamos ter que ir a montante ou vamos ter que ir ao âmago dos modelos de negócio e das cadeias de valor. Não, mas, sim. Bom, ficando agora One aqui step further. para mas finalizar. as soluções baseadas na natureza têm esse objetivo. Exatamente. Não as vêm aqui discriminar, mas há todo um portfólio de Estamos a dizer o mesmo. E essa questão da construção é absolutamente central também, é uma das áreas onde temos de trabalhar. E eu digo-lhe uma coisa, eu ando há 20 anos a lutar por isso, tenho um grupo de Dendro, tenho um laboratório de Dendro que trabalhamos exatamente a questão da madeira, da utilização da madeira. Tento há muitos anos fazer essa articulação, há muitos anos que tento fazer essa articulação e trazer de facto a madeira para a construção urbana. Mas é um desafio Claro que é, complexo. Já há alguns exemplos nesse sentido, Mas, particularmente também no nosso país. Enfim, se calhar, João, aqui para concluir, enfim, qual é que acha que, enfim, o principal resultado desta COP no que diz respeito ou na perspectiva do setor privado? Sim, quer dizer, o que eu noto, vejamos, e sendo muito pragmático nas respostas, falámos de parcerias e de articulação e de convergência, estamos absolutamente de acordo com esse princípio. Nós já desafiámos, no caso concreto, digamos, lato sensu, o governo português, para criarmos um selo PME sustentável e um balcão de apoio ao investidor sustentável. Como se tem dito, há fundos, agora como é que esses fundos chegam da forma mais eficiente e eficaz possível ao destino? Precisamos de um balcão de apoio ao investidor sustentável, um ponto. E já agora, quando se fez a transformação digital, e ainda está a acontecer, claro, e a transformação digital tem muitas semelhanças com a transição para a sustentabilidade, são os dois maiores desafios do século XXI, criaram-se associações empresariais, no caso do digital a Cotec, por exemplo, no caso da sustentabilidade do BCSD, mas depois criaram-se mecanismos, como o PME Inovação, que não se criaram para a sustentabilidade. E, portanto, nós precisamos desse tipo de ferramentas e recursos que só se conseguem criar em parceria, evidentemente. Já agora tivemos em consulta pública no verão um simplex ambiental. É necessário que as parcerias comecem a montante e que não aconteçam só já em sede ou em fase de consulta pública. Esse simplex ambiental traz imensos desafios e traz eventualmente imensos retrocessos. Se calhar devíamos todos, de forma articulada, sociedade civil, academias, setor privado e setor público, desenhado essa solução antes de a pôr em consulta pública. E, portanto, nós temos, de facto, um grande desafio ao nível das parcerias. A segunda nota é dizer que, de facto, nós precisamos de novas competências e a educação é um long shot, vai dar resultados no futuro e nunca podemos prescindir dela, mas precisamos hoje de novas competências. Os bancos já perceberam isso quando têm que fazer análise de risco e, de repente, não têm os biólogos para compreender aquilo que são o risco, aquilo que é o risco climático, etc. Mas, e mais uma vez, nós tivemos uma grande mudança, se quisermos, no paradigma de gestão nos anos 50, 60 do século passado, que obrigou a trazer as ciências humanas para dentro das organizações, que foi o aparecimento do marketing e esta ideia de que há um ser, que é o cliente, no qual nós temos de estar centrados. Nunca, quer dizer, a gestão foi criada há anos por engenheiros, era meramente funcional e, de repente, aparece esta noção, e era muito voltada para a produção, para a eficiência de produção, aparece esta noção disruptiva. Há ali alguém que nos compra o produto e, por muito eficientes que sejamos, ou por muita qualidade que o produto tem, se ninguém o reconhece, não há viabilidade. E, portanto, as empresas saíram de si próprias, do seu umbigo, e passaram a olhar para o cliente e precisaram de psicólogos, de sociólogos, para compreender a evolução do comportamento do consumidor. Aqui é uma mudança também muito semelhante. Nós precisamos, de facto, de novas competências. As empresas foram for profit ao longo do século XX, fizeram um trabalho excelente a ser capazes de ser eficientes e criar riqueza e criar emprego, mas estão na sua adolescência. As empresas são um fenómeno que não tem mais de 100 anos, tem pouco mais de 100 anos. Agora, no século XXI, entram na idade adulta e já não é ser só for profit, é ser for purpose. Como é que eu crio valor não só económico, mas também para o planeta e para as pessoas? E essa mudança obriga a uma disrupção do género da que trouxe as ciências humanas para as organizações ou, enfim, mais tangencialmente, a da transformação digital, que também obrigou à aquisição de novas competências. Estamos muito atrasados aí ainda. Por exemplo, eu vejo academias para formação em competências digitais,
em articulação setor público e setor privado, não sei porque é que não há. Se a economia verde é de facto uma oportunidade e são imensos novos empregos que precisam de novas competências, porque é que não estamos já a falar de criar academias para formar e para ajudar a que a transição seja justa, para fazer peço desculpa pela expressão em inglês, o reskilling, ou a adaptação de competências de quem vai necessariamente perder emprego ou das novas gerações que podem ter emprego nestes setores e que sem elas também não vão acontecer. E, portanto, enfim, em resumo, uma última nota também quanto à concretização e que pode ser feito através de parcerias. Nós temos um roteiro para a neutralidade carbónica, 2050, um Plano Nacional de Energia e Clima, 2030, temos uma lei do clima, mas vamos ter que ir a um nível de detalhe maior agora ao longo dos próximos anos, porque há muitas, por exemplo, a política fiscal precisa de uma adaptação urgente e, portanto, ou nós fazemos isso juntos já, não é no próximo ciclo eleitoral ou legislativo, não, ou fazemos isso já, ou nós não vamos mesmo ser capazes de cumprir metas nenhumas. Vou só dar uma nota em relação ao COP15, que é dizer, nós falhámos as 20 metas do Acordo da Aichi de 2010, que era um acordo para proteger a biodiversidade. Falhámos todas as metas. Nós tivemos a primeira conferência há 50 anos em Estocolmo sobre desenvolvimento sustentável, tivemos em 72, tivemos em 92 a Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, falhámos todas as metas que se têm vindo a definir desde então. Portanto, este é o momento para deixarmos a semântica e, sem dúvida, em articulação e parceria, passarmos à ação, aos planos de ação, porque tem mesmo que ser a década da ação e da aceleração. E aí o setor privado tem competências, porque é um setor dado à ação, à implementação. Só complementar sobre uma matéria relevante para o nosso país e que eu acho que ajuda a fazer um bocadinho a ponto sobre o que estamos a dizer, que no fundo é muito consensual aqui neste painel. Está neste momento entregue ao Governo, que solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente que preparasse um borrão nesse sentido, umas orientações para montar em Portugal um mercado voluntário de carbono. Isto é uma coisa que resulta precisamente das orientações internacionais que não se conseguem desenvolver porque é preciso um consenso que não existe e, portanto, cada país é convidado, ao grupo de países, a fazê-lo. Nós já temos a nossa proposta em cima da mesa do Governo e para dizer que aquilo que tínhamos preparado inicialmente era algo razoavelmente clássico do ponto de vista de retenção de carbono na floresta ou no solo. Temos, aliás, uma boa experiência em Portugal nisso, ou na área industrial. E o atual Ministro pediu-nos para acrescentarmos aqui, e foi o que fizemos, algo relativo ao serviço de ecossistemas, no fundo a financiar uma componente que não se consegue medir em carbono, mas que alavancando, ou aproveitando a boleia do carbono, também financia, no fundo paga pela preservação de outros bens de ecossistemas, como seja a biodiversidade, água, etc. E isso tem sido o parente pobre nas políticas do governo. É o parente pobre. Em Portugal, portanto, todos os governos, desde o 25 de Abril, na política de ambiente, o parente pobre da política de ambiente, não há dúvida nenhuma que tem sido a conservação da natureza, e isso é de lamentar. E, portanto, temos aqui uma oportunidade para, de forma sinergética, podermos, no fundo, fazer o pagamento destes serviços de ecossistemas. Vamos ver na discussão destas métricas o que é que as pessoas acham, mas é algo que, pelo menos pela nossa parte, estamos satisfeitos com o que colocamos em cima da mesa. Em segundo lugar... Sendo que a ciência já está noutro patamar, nós já não estamos nos serviços de ecossistemas, já estamos nos NCPs, portanto, nas contribuições de natureza para as pessoas. E, por isso já é um desafio a acrescentar, que traz outros valores. O desafio, Helena, é monetizar um objetivo. É tão difícil na natureza e biodiversidade. Nós já estamos a trabalhar nisso há 20 anos. Mas não está a pôr na prática. E pode ser que saia não está, não é por culpa, mas vamos lá ver, mas aí é que é o problema, quer dizer, pois, isto de facto é verdade, não está, mas há 20 anos, aliás, eu participei no lançamento do Millennium Ecosystem Assessment. Portugal teve um projeto específico, regional, não é, que desenvolvemos, e, portanto, essa narrativa estava já muito presente e era a orientação estratégica que nós tínhamos para a conservação da natureza e para a biodiversidade. Já estava, aliás, na própria estratégia de conservação da natureza e biodiversidade. Mas, Helena, e tem essa esperança que a COP15, o acordo pela natureza que se espera da COP15, vai nesse sentido. Mas não tem isto vai ser... Não, isto, por isso eu não, quer dizer, não quero amassar-vos com isso, mas é evidentemente que esta área... Para as empresas, têm que se capacitar rapidamente, e designadamente estas, que estão nesta interface entre, de facto, as políticas e as orientações estratégicas e a atividade económica. Nós, de facto, as empresas têm que se capacitar
que esta narrativa, portanto, os serviços de ecossistemas, vão ser absolutamente... Isto vai ser, quer dizer, não há volta a dar. Portugal vai ser também E, portanto, agora, eu gostava de dizer é que nós temos agora, hoje eu, em concreto, que tenho a responsabilidade também do IPES, portanto, que é a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, represento Portugal nessa plataforma das Nações Unidas e, por isso, nós estamos a tentar já trazer um conceito que é, digamos, que resulta já dos serviços de ecossistemas, mas queremos ir mais longe e trazer as chamadas, os NCPs, que são as contribuições da natureza para as pessoas. E assentes em Science-Based Targets. Completamente. Pronto. E, portanto, nós já estamos a construir esses frameworks, não é? Portanto, agora, é bom, e fico muito contente com o que o Nuno está a dizer, que, de facto, se perceba que a questão dos serviços de ecossistemas não é uma questão que passa pelo carbono, é pela valorização dos ecossistemas. E temos capacidade de perceber que a sua conservação é, de facto, central ao nosso progresso e desenvolvimento. Portanto, é isto que temos que fazer. Agora, é um exercício complexo, porque vou-vos dar um exemplo concreto uma coisa que se diz, nós todos percebemos empiricamente, é que eu se tenho um solo pobre e colocar matéria orgânica, não é? Se eu fertilizar, se colocar matéria orgânica, eu vou ter um enriquecimento do solo em carbono, não é? Portanto, isto é uma coisa importante e sabemos que se o solo for mais rico em carbono, ele é mais produtivo e, portanto, em princípio, tem maior produtividade em termos quer florestais, quer agrícolas, não é? Mas, de facto, eu tenho muitas maneiras de o fertilizar, de colocar lá matéria orgânica. Essas podem passar e podem, de facto, ser muito ajustadas ou não àquela... Podem ou não ser a solução. Mas hoje, esta percepção de que a biofertilização é crítica, não há nenhum agricultor que não procure praticar, que não procure introduzir, seja agricultura intensiva, convencional, sejam outras formas, sintrópicas, permaculturas, etc. Todos percebemos que a fertilização é indispensável à acumulação de matéria orgânica que depois conduz à questão do sequestro de carbono, não é? Só que eu tenho várias formas de fazer esta fertilização e não é automático que eu vou aumentar o sequestro de carbono do solo. O que eu vou ter é eventualmente maior enriquecimento e mais carbono, que em princípio se traduz em mais produtividade. Mas não é automático que eu tenho, e por isso este é que é a complexidade também do... Mas eu acho, e vamos lá ver só para terminar, que devemos ir, sim senhora, a fertilização é importante e, portanto, de uma forma geral eu diria que vale a pena usar biofertilizantes, vale a pena trazer a fertilização para os solos mais pobres. Claro que sim. Agora, a forma como vamos fazer, aí temos que ter a inteligência de ir buscar o melhor. O segundo exemplo que estava a dar, nesta versão capilar, é que estamos também na Agência do Ambiente a fazer uma ronda pelas sociedades financeiras, pelos bancos, pelas seguradoras, para, no fundo, vermos em que ponto estão estes importantíssimos agentes económicos do ponto de vista da sustentabilidade, das métricas de sustentabilidade, não só de reporte, mas também de financiamento. Em que medida é que já estão a internalizar nos seus portfólios de investimento, de financiamento, estas noções. Obviamente, vamos recolher muita informação disto, mas, mais uma vez, é a lógica de perceber o que é que agentes fundamentais para emprestar dinheiro às pessoas, quer empresas, quer privados, estão a fazer ou procuram vir a fazer no horizonte próximo para financiar a sustentabilidade. A taxonomia deverá ajudar nesse sentido, deverá ajudar, mas começa nas empresas e depois é que chegamos às entidades financiadoras para poderem saber qual é que é o resultado. Mas tem que acelerar na incorporação desta coisa, tem que acelerar. Isso é um plano, o regulamento é um plano e há datas. Falta agora para a área social, não é? Ambiental, sim, mas aí com a noção de que nunca fomos tão ricos, nunca tivemos tantas soluções também, conhecimento, tecnológicas. O PIB global nunca foi tão elevado. Nunca tivemos tanto acesso a conhecimento e, portanto, é só uma questão de vontade hoje. Muito bem. Muito obrigado. Enfim, com esta última questão, chegamos ao final deste Web Talk, enfim, da UI em parceria com o Capital Verde, enfim, alusivo à agenda da sustentabilidade no pós-COP27. Pelo que me resta agradecer imenso a vossa presença, Nuno, Helena, Pedro e João. Espero verdadeiramente que tenhamos contribuído para um melhor esclarecimento, enfim, dos desafios e dos caminhos a seguir. Bom dia, muito obrigado.